Será que vai ficar bom, Ivy? Você quer participar do vídeo, meu amor? Vem participar do vídeo. Tem que aparecer. Tem que aparecer. Oi, gente. Meu nome é Ieda e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu diário pessoal. E hoje eu vou estar contando como que eu descobri a minha gravidez ectópica. Isso mesmo, eu tive uma gravidez ectópica. Eu voltei da ilha, né, em dezembro. Em janeiro, eu e meu marido, nós decidimos tentar engravidar. A gente falou assim, vamos tentar engravidar, que o povo fala que às vezes demora. Vamos tentar, né? Vai que dá certo. A gente tentou janeiro. Fevereiro, no dia que era pra minha menstruação descer, eu tava sentindo assim meio nauseada, com umas azia que eu nunca tive. Falei, vou fazer um teste de gravidez. Aí deu uma linha assim bem fraquinho, sabe, do positivo. E eu fiquei assim, será que eu tô grávida? Será que eu tô grávida? Tipo assim, mas só um mês que a gente tentou e já engravidei. Aí, beleza, no outro dia cedo eu fui fazer um teste, né? Fiz 2 testes, eu acho. Fui na farmácia, comprei até o digital pra poder fazer. E deu positivo. Tava grávida, fiquei muito feliz. Tá. Vamos ver, né? E eu também fiquei me achando a fértil, né? Que eu tentei um mês só e já engravidei assim, super rápido, né? E nisso, o que foi acontecendo? Eu comecei a ficar muito noiada, gente. Descobri que tava grávida, comecei a ficar noiada. Eu comecei a fazer esses testes de farmácia de gravidez todo dia. Todo dia eu fazia uns 3, 4 testes por dia pra ver se a linha tava ficando mais escura. Porque o que acontece? Aquele teste de farmácia, ele mede o hormônio, o beta-HCG, né? Então, à medida que você tá grávida, né? À medida que os dias vão passando, esse hormônio vai aumentando. Então, aquela linhazinha, né, do teste, que ela tem que ficar mais escura cada vez, cada dia, porque o HCG, o hormônio, tá aumentando, né? Aí, o que acontece? No meu caso, quando eu descobri, a linha tava bem clarinha. Aí eu fiz no outro dia, tava um pouquinho mais escura, e nisso eu fui fazendo sempre. E eu não tava vendo a linha ficando mais escura, como deveria ficar. E eu já fiquei muito noiada, gente, muito noiada. Até que teve um dia que eu acordei com a primeira urina do dia, eu fiz um teste de farmácia e deu bem clarinho. Aí, falei, já liguei imediatamente pro meu médico, que é um clínico geral, que eu vou sempre nele. Aí eu falei, olha, eu tô grávida, eu fiz um teste de farmácia, deu positivo, mas tá muito claro, eu queria saber o que tá acontecendo. Beleza, eu fui lá na clínica dele, né, no mesmo dia eles me mandaram ir lá, ele me atendeu, eu fui, falei pra ele, e eu fiz um teste de gravidez lá, né, aí com a assistente dele chegou e falou pra ele, olha, eu vi, tem um positivo, assim, bem fraquinho, que a princípio eu até achei que era negativo, mas eu tive que espremer meus olhos para poder ver que era realmente um positivo. E ele falou assim, não, então vamos fazer um exame de sangue. Aí eu fiz o exame de sangue e o meu hormônio, né, o beta-HCG daquele dia tava 50. O que acontece? Esse hormônio, posso até fazer um vídeo depois explicando sobre esse hormônio. Uma mulher que não tá grávida não tem esse hormônio. Quando a gente faz o teste, né, de urina, o mínimo que aquele teste de urina consegue pegar é 20. Então, se você tem mais de 20, né, da quantidade de hormônio, da métrica lá do hormônio lá no seu corpo, então vai aparecer positivo no testinho de farmácia. E no sangue é o que realmente garante que você tá grávida, que dá até pra ter uma noção de quantas semanas que você tá. Então, naquele dia eu tava com 50. Aí, o que acontece? Logo depois disso, eu comecei a ter uns sangramentos. E eu já fiquei, assim, muito preocupada, né? Quando a gente fica grávida, fica sabendo que tá grávida e tem um sangramento, a gente já fica assim, meu Deus, será que eu tô perdendo e tal. No meu caso, eu comecei a ter uns sangramentos de escapes, bem pouquinho, assim. Passava papel higiênico, tava lá rosinha, um pouquinho vermelho, marrom. E muitas pessoas falaram, não, é normal, eu tive isso e tal. E eu falei, não, esse negócio não tá normal. E eu tava sentindo algo dentro de mim que não tava normal.
E nisso eu também tava fazendo os testes de farmácia quase todos os dias, tava ficando doida. Virei pro meu marido e falei assim, esconde esses testes, não quero nem saber desses testes, esconde, não me fala onde que tá, porque eu não vou fazer mais teste de farmácia. E porque eu tava tendo o tal do sangramento, eu liguei pra uma clínica de ginecologia aqui que eu ia na época, que eu fui e tal. E eu falei, olha, eu tive esse sangramento e tal. Ele falou assim, não, então vamos ficar fazendo o HCG. E nisso eu comecei a fazer o HCG, o exame de sangue, a cada 2 dias. 2 dias eu fazia o exame de sangue. E aí saiu o resultado, eles me ligavam, olha, tá tudo certo, a gravidez tá tudo certo. Eu, olha, então tá, beleza. Só que, o que acontece? O HCG, ele tem que dobrar. Então, por exemplo, se no dia, aquele dia que eu fiz estava 50, 2 dias depois meu HCG tinha que estar 100, 2 dias depois tinha que estar 200, 2 dias depois tinha que estar 400. Isso é que você vê que se a gravidez está saudável, é se o HCG está dobrando. A cada 2 dias, aquele valor tem que dobrar. E no meu caso, ele não estava dobrando. No meu caso, ele estava assim, subindo 30%, 40% do valor do dia que estava. E o HCG estava baixo, e eu estava assim, muito preocupada. Nossa, o HCG não está dobrando do jeito que tem que dobrar. E nisso, e tava tendo uns pequenos sangramentos, né? E fazendo exame de sangue a cada 2 dias para poder medir o meu HCG. E o pessoal daquela clínica que eu tava indo me ligando, não, tá tudo certo, gravidez tá tudo certo, gravidez tá tudo certo. Eu, beleza, só que na minha mente não tá certo, tem alguma coisa errada. Eu cheguei a comentar com algumas amigas minhas, assim, mais próximas, que eu tinha contado que eu tava grávida, né? Que eu tava achando que eu tava com gravidez ectópica. Elas nem sabiam o que era gravidez ectópica, foram pesquisar e viraram e falaram assim, não, mas isso é coisa da sua cabeça, isso só acontece em 2% das gestações e não sei o quê. E o que é a gravidez ectópica, gente? É quando o embrião, ele implanta em outro lugar que não seja o útero. Ou seja, pode ficar preso nas trompas, né? Porque a fecundação, o espermatozoide encontra o óvulo nas trompas, né? Então, às vezes pode acontecer que o embrião simplesmente decida ficar lá e não desça para o útero. Mas e quais são os fatores de riscos? O que pode levar uma mulher a ter uma gravidez ectópica, né? Que os fatores são endometriose, ter alguma doença sexualmente transmissível, ter tido, né, alguma doença sexualmente transmissível, ser fumante ou ser uma pessoa assim, com mais velha, né, acima de 35 anos, tem chance altas de ter uma gravidez ectópica, né? Ou simplesmente a maior parte dos casos não tem nenhum motivo, que era o meu motivo, porque eu nunca tive nenhum desses fatores de risco, né? Eu não tenho 35 anos ainda, nunca fumei, nunca tive nenhuma doença transmissível, sexualmente transmissível e também nunca fui diagnosticada com endometriose. Eu não tenho endometriose, eu fiz ultrassom e tal, não tenho endometriose. Simplesmente aconteceu. Eu perguntei até pro médico, né, no dia que eu fiz, que eu descobri, ele falou assim, não, simplesmente a fecundação acontece na trompa e ficou aí. Mas enfim, até nesse dia, né, que eu tava medindo o HCG, eu não sabia ainda certeza, eu não tinha um diagnóstico que eu tava com gravidez ectópica. O que eu pensava era que o meu HCG não tava subindo como tinha que subir, e eu tava tendo sangramentos de escapes. Eu não tive dor nenhuma, que muitas mulheres que passaram por isso, elas falam de uma dor e tal. Eu não tive dor. O meu era só mesmo sangramento que tirava minha paz. Eu fiquei praticamente tendo esses sangramentos o mês de fevereiro inteiro. Descobri que estava grávida no dia 10 de fevereiro e fiquei sangrando o mês inteiro, todos os dias. Às vezes parava por uns 2, 3 dias, mas depois voltava de novo. E minha primeira consulta de pré-natal seria 5 de março, né? E eu continuei medindo HCG a cada 2 dias. Gente, eu já fiz tanto exame de sangue, desde o dia que eu descobri que eu tava grávida até agora, que eu acho que eu já fiz, assim, mais de 20 exames de sangue. Pra quem fugia de agulha, quem fugia de fazer exame de sangue, que eu não gosto disso, não gosto de exame de sangue, não gosto de agulha. Eu tava fazendo a cada 2 dias e ainda tô fazendo exame de sangue. Que agora eu vou contar pra vocês o que aconteceu. Eu tava só com essas
desconfiança na minha cabeça, né? Que eu tava achando que eu tava grávida ectópica, o povo falando, não, você tá ficando doida, isso é muito raro, você não tem isso não, você tá achando problema pra você, e não sei o quê. E eu falo, não, mas não tá certo, tem alguma coisa errada. E durante esse tempo, né, eu fui viajar com meu marido pra Boston, que era o nosso aniversário de casamento. E antes da gente viajar, no final de semana antes, né, eu tive muita cólica. E na manhã seguinte, as cólicas continuaram, tava aumentando o sangramento, eu pensei, tô perdendo o bebê. E cedo, quando eu fui no banheiro, né, fazer xixi, caiu uma massinha no vaso. Eu enfiei a mão no vaso para poder pegar a massinha, para ver se era um embrião, se tinha alguma coisa ali. Era uma massinha, né? Eu fiquei muito triste, chorei muito, fiquei, assim, sabe, bem triste mesmo. Quem já passou por isso sabe dessa dor. Só que eu tive um alívio naquela hora. Eu comentei com meu marido, bom, se saiu essa coisa, eu achei que era o embrião, né? Pelo menos a gravidez estava no útero. Falei, então eu me sinto melhor do que eu tava achando que era uma gravidez ectópica. Pelo menos tá no útero, então tá tudo certo. O que aconteceu? No outro dia eu fui fazer o exame de HCG. Quando a pessoa tem um aborto espontâneo, né, o nível de HCG desse hormônio, ele tem que diminuir, porque o embriãozinho foi embora, né, infelizmente. Então, o nível de hormônio tem que diminuir. No meu caso, o hormônio continuou subindo. E eu já achei estranho. Eu tava grávida de gêmeos, fiquei assim, pensando, o que é gravidez gemelar? Um saiu, o outro ficou e tal, o que tá acontecendo? E continuei fazendo durante aquela semana, fiz mais um, deu alto. Viajei para Boston, né, com meu marido. No avião, o avião saiu da minha cidade, indo para Boston. Eu orei e falei, Deus, não deixa minha trompa romper aqui no avião. Algo dentro de mim falava que eu estava com gravidez ectópica. E eu fiz essa oração no avião. Deus, não deixa minha trompa romper aqui no avião. Porque se minha trompa romper, eu vou morrer. Porque o que acontece? Se a trompa rompe, a mulher começa a sangrar, perder sangue e ela morre. Se não tiver um socorro imediato e ir pro hospital imediatamente, a mulher vai sangrar até morrer, gente. É muito sério gravidez ectópica, é muito sério. Muitas mulheres já morreram por causa disso, sabe? Então, eu só fiz essa oração para Deus. E na viagem, a gente ficou uns 4 dias viajando em Boston, New Hampshire, que é outro estado. Meu marido esquiou lá e tal. Eu não, fiquei quietinha, porque quando tinha esse sangramento, eu parava, ficava em casa deitado, ficava no hotel deitada. Eu não queria nem andar, porque eu ficava com medo de perder o bebê, se eu andasse, sabe? E acabou que assim, eu nem aproveitei tanto a viagem como eu poderia ter aproveitado, que sempre não tava com paz no meu coração. Voltei da viagem um dia e fui no meu médico no outro dia. E lá fiz ultrassom. Durante a viagem eu fiz um exame de HCG, tava 1.400 na quinta-feira, na terça-feira era a minha consulta. Cheguei lá, esse foi o último exame que eu tinha feito. Fiz ultrassom, não tinha nada no meu útero. Aí eu vi que a mulher tava mexendo assim nas trompas lá, com muito lado lá pro lado esquerdo, direito e tal. Só que como eu tive aquele sangramento que saiu a massinha, eu tinha tirado da minha cabeça já a gravidez ectópica. E eu ainda tava com uma esperança de talvez estar alguma coisinha lá dentro e tal. A mulher virou pra mim, no fim meu marido tava lá, ela falou assim, ó, aqui tá o seu útero. Não tem nada dentro dele. Eu não sou médica, que é a mulher que faz ultrassom, ela não é médica, é só uma técnica. Eu não sou médica e o médico ele vai te falar melhor sobre o seu diagnóstico. Nisso eu já fiquei desesperada, comecei a chorar lá. Aí logo depois a gente foi pra sala do médico, o médico entrou e ele contou de uma forma bem leve, né, que era gravidez ectópica e tal. E me mandou imediatamente pro hospital. Que eu mostrei, tinha levado todos os meus exames, todos os testes, né, do beta-HCG que eu tinha feito, mostrei pra ele. E como eu tinha feito na quinta-feira e era na terça, aquele número podia ter aumentado muito. E ele falou, olha, se o número de HCG tiver 6.000,
você vai ter que fazer cirurgia e tirar a trompa. Não tem discussão. Se tiver abaixo de 6 mil, a gente vai te dar uma injeção de methotrexate, que é um remédio que ele para a síntese de DNA em toda a célula que está sendo dividindo rápido, né, Ivy? Por exemplo, e esse remédio é usado para câncer, é usado para quem tem artrite, vários outros tipos de doenças autoimunes também. E o que acontece? Eu corri pro hospital naquele dia, fui pro hospital, tomei e fiquei lá, gente, 7 horas sentada lá esperando, não é porque aqui é Estados Unidos que a gente é atendido rápido, não. Fiz exame de sangue, fiquei esperando o resultado, orando, Deus, que o número seja abaixo de 6 mil, que eu não queria fazer cirurgia. Naquele dia o meu número tava 2 mil e alguma coisa. Eu, não, então vai tomar injeção. Fiquei lá esperando 3 horas pra farmácia trazer a injeção pra eu poder tomar. À noite, umas 10 horas da noite, chegou a injeção. A enfermeira me chamou lá pra tomar a injeção. Gente, eu nunca chorei tanto na minha vida. Nunca chorei tanto na minha vida, de cair lágrima, assim, pesada, sabe? No chão, assim, aquela lágrima pesada caindo, catarro escorrendo. Nossa, mas eu chorei. Não gosto nem de lembrar desse dia. Eu fiquei traumatizada desse dia. E eu tomei injeção, meu marido estava lá comigo, nós viemos para casa. E a recomendação era que esse remédio, como é um remédio que dá para pessoas com câncer, né? Eu iria ficar radioativa por uns 3 dias. Foi o que a enfermeira lá me falou. Ela falou, olha, toda vez que você fizer xixi, número 2, qualquer secreção do seu corpo, toda vez que você fizer xixi, cocô, você tem que dar descarga 2 vezes para não afetar o seu marido. Essa foi a recomendação dela. Eu estaria radioativa por 3 dias. Então, por 3 dias, todas as vezes que eu fosse ao banheiro, eu tinha que dar descarga 2 vezes. E eu também não poderia comer nada verde, nada que tenha ácido fólico, porque o ácido fólico ele ajuda, né, na síntese de DNA e na formação do embrião. E esse remédio, ele estava fazendo o oposto, ele estava tipo, parando a formação do embrião, né? Então, e assim, é uma dieta super restritiva. Até hoje, 1 mês depois, eu ainda tô nessa dieta. Porque o que acontece? Eu tomei o remédio. Logo depois, eu voltei lá, o meu hormônio tinha aumentado para 3 mil. Nossa, que esse dia eu fiquei super triste também, que eu fiquei assim, meu Deus, o bebezinho tava lutando pra vida, mas por que ele não foi pro lugar certo? Então dá aquele pensamento, né, ruim na gente. E depois disso, depois disso começou a diminuir, né? Então já tem 4 semanas que tudo isso aconteceu. A última vez que eu medi o meu HCG foi essa semana, no início dessa semana, e deu 192. E eles estão acreditando que eles acham que vai diminuir até semana que vem, já zera o nível de hormônio. Mas eu ainda tô na dieta, né, de não comer verdura, nada verde, e seguindo a dieta deles, que me falaram pra seguir. Mas assim, eu fiquei muito triste durante esse tempo. O mês de fevereiro inteiro eu fiquei preocupada porque eu tava sangrando. Mês de março eu fiquei o mês de março inteiro triste por causa do que tinha acontecido isso, sabe? E eu não sei por que isso aconteceu comigo, mas assim, algo que eu acho importante ressaltar é que durante esse tempo eu nunca, jamais culpei Deus por isso, porque eu sei que muitas vezes quando a gente passa por umas situações dessa, né, a gente quer culpar Deus, culpar o diabo, culpar a gente mesmo, mas eu nem a mim mesma me culpei, sabe? Porque isso é algo assim que a gente não tem controle, que realmente não tem como evitar. Não tem como você saber se você vai ter uma gravidez ectópica ou não. E não tem nada que você faça que vai parar isso, evitar isso. Então, e às vezes também ficar nos culpando, a gente já carrega tanta coisa, pra que carregar mais um peso, sabe? E eu sei que Deus é o criador da vida. E assim, uma coisa assim,
que esse embriãozinho, né, me ensinou. Ele me ensinou a amar. Amar alguém que eu nem cheguei a conhecer, que eu não ouvi o coração, ainda bem, mas amar e proteger, sabe? Então foi assim muito, muito, muito difícil. E eu sei, e assim, muitas vezes a gente passa por isso, né? Aborto espontâneo, até mesmo gravidez ectópica, e a gente não entende por quê, né? Mas só que Deus, ontem eu tava pensando sobre isso, né? E eu tive essa revelação que Deus, ele entende a dor da mãe, de um pai que perde o filho, porque ele entregou o próprio filho dele para morrer em nosso lugar. Então essa dor ele entende, sabe? E as chances, né, de quem teve uma gravidez ectópica de ter de novo é muito mais alta do que uma mulher que nunca teve, né? Mas aí que entra a fé, que é quando os médicos, as estatísticas falam que é difícil, falam que é impossível, mas a gente tem fé em Deus e a gente crê no milagre. E também existe hoje em dia a medicina, graças a Deus, Deus tem capacitado os médicos, né, com a fertilização in vitro. E a gente, mas no fim do dia, não importa o passo que a gente vai ter para ter filho, seja natural, seja in vitro, a resposta vem de Deus, porque Deus é o criador da vida. É Ele que dá a vida e é Ele que tira a vida. E eu só creio que um dia Deus vai me dar os meus filhos, em nome de Jesus. Que logo, logo isso vai acontecer pra mim também. E esse vídeo é mais assim pra mim, pra poder fechar esse ciclo na minha vida, encerrar isso na minha vida, que eu chorei todos os dias de março, na presença de Deus. Orei também muito na presença de Deus, pra Deus me consolar e trazer a cura no meu coração. Em nome de Jesus, isso vai acontecer e já tem acontecido. A ferida que antes estava aberta, agora já está cicatrizando. E é isso, gente, o vídeo de hoje. Curtam e compartilham. E até a próxima. Um beijo. Tchau.